Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro de Treinos do Famalicão. Quem quiser no final está convidado para fazer uma visita, porque é um equipamento que muito nos orgulha e gostamos sempre que o vejam. Mas o foco hoje é a apresentação do nosso novo treinador, Hugo Oliveira, que estará connosco pelo menos uma época e meia, que é assim a duração do contrato, e a quem desde já desejamos boa sorte e muito felizes e com expectativas altas estamos com a sua chegada aqui. Naturalmente aberto a todas as questões. O Pedro seguramente vai conduzir em meu lugar isto. Eu gostava que vocês fizessem as questões, o Presidente está disponível e depois passamos ao nosso treinador. Pode ser? Força assim. Boa tarde. O porquê desta aposta no Hugo Oliveira, que nunca foi treinador principal, tem um percurso como treinador de guarda-redes e mais recentemente como treinador adjunto, o que motivou a contratar o Hugo Oliveira, que chega aqui também com alguma experiência de clubes de alto nível e também de seleção nacional? A sua pergunta, já dentro dela, tem vários pontos que vão servir para a minha resposta. A sua experiência internacional e principalmente a sua competência. Conheço bem, atesto-a e estou firme que é o homem certo para o lugar certo e para o desafio que o Famalicão tem pela frente. Um desafio muito assente no jogo e o jogador, como já o disse várias vezes. Um desafio que também faz parte de um conceito e contexto Famalicão 2.0, em que queremos claramente incidir sobre o nosso jogo e sobre os nossos jogadores. E um treinador da qualidade dele, com a experiência e o background dele, apesar de ser a primeira experiência como treinador principal, sendo um homem inteligente como é, e tendo tantos anos com o Carlos Queiroz, com o Jorge Jesus, com o Marco Silva, percebendo e conhecendo bem o que é o Famalicão, porque conhece bem o que é o Famalicão, conhece bem o que pretendemos para o Famalicão, entendemos que faz todo o sentido, neste momento em que, infelizmente, as coisas não correram como esperávamos com o anterior treinador, e faz todo o sentido que, neste momento, que estamos a olhar para a frente e para tomar uma decisão para o corpo técnico, para os meses ou anos vindouros, este perfil de treinador. Um perfil de treinador competente, um perfil de treinador com know-how internacional e com maturidade e experiência com jogadores de alto nível, o que para nós serve como uma referência grande, porque é essa a baliza que pretendemos. Pretendemos ter jogadores daquele patamar, onde o Hugo até hoje viveu. Pretendemos ter um jogo daquele patamar, onde até hoje o Hugo viveu. E o nosso perfil foi desenhado, não desenhado com o nome Hugo, mas foi desenhado um fato, e felizmente foi um fato que estava à medida do Hugo Oliveira, e felizmente para nós, e uma primeira mensagem também quero deixar de agradecimento ao Fulham e ao Marco Silva, porque de facto para nós esta foi a primeira escolha, a primeira e última escolha, é sempre um motivo de grande satisfação quando vemos as nossas escolhas serem realizadas, e aqui por isso deixo esta palavra ao Fulham, porque o Hugo Oliveira tinha contrato ainda de 2 anos e meio, e a sensibilidade quer do Fulham, quer do Marco Silva, tenho que claramente agradecer. Perceberam a visão que o Famalicão tinha para um profissional que era quadro do Fulham, perceberam que a visão e a confiança que o Famalicão tinha para este treinador era séria e a sério, e só por isso, e também penso que por isso, nessa medida, decidiram abrir a porta e permitiram que o Hugo saísse e abraçasse este projeto. Um projeto ou um desafio grande, um desafio que nem sempre tem sido trilhado do ponto de vista desportivo pelo sucesso. Ele conhece o contexto Famalicão, conhece o contexto desportivo do Famalicão. É um contexto às vezes agressivo e hostil para treinadores, até pela rotação menor a cada época que passa, porque há aqui uma curva muito clara, quer do ponto de vista de trading de jogadores, quer do ponto de vista de entradas. E ele está preparado, conhece, sabe que a filosofia e a visão que nos norteia, e a filosofia e a visão que nos norteia assenta cada vez mais no jogo e no jogador. E queremos cada vez mais cuidar do nosso jogo, queremos um jogo que ele deverá trabalhá-lo para ser um jogo positivo, um jogo ofensivo, um jogo em que faça valorizar também os nossos jogadores e o que é o Famalicão. E esse cuidado em cima do jogo e do jogador levou-nos a traçar um perfil, e nesse perfil coube o Hugo Oliveira, e felizes estamos que o Fulham permitiu a saída e o Marco Silva permitiu a saída, e o Hugo aceitou a entrada,
e fizemos aqui algo que foi muito querido entre as partes, porque sair da Premier League para a Liga Portuguesa atesta e revela que o Oliveira quis tanto como nós que fosse este o desfecho do que estamos aqui a fazer. O que é que está, Miguel Ribeiro, boa tarde. O que é que está a concorrer para essa alta rotatividade de treinadores no futebol com o Famalicão? Só neste ano civil é o terceiro. É verdade, mas também já estamos em dezembro. Vamos a ver. Essa é uma pergunta muito interessante, também, não só por meio de si, mas é uma pergunta muito interessante porque explica um pouco o que foi o nosso caminho. E de facto, uma equipa que está na Primeira Liga e conseguiu, penso numa escada, nós conseguimos chegar ao primeiro degrau da escada com alguma facilidade, que é num primeiro ano subimos divisão da segunda Liga para a primeira, na primeira ali estabilizamos, apesar de haver sempre algum ruído à volta do Famalicão, o Famalicão termina sempre na primeira metade da tabela, e agora precisamos de mais, precisamos de dar um salto maior. E agora é a fase de chegarmos ao segundo grau. E, de facto, estamos com algumas dificuldades para chegar a esse degrau. Várias explicações, alguma falta, eventualmente, de maturidade em todo o processo, de clube de base, o que leva a muitas trocas de jogadores. Muitas vezes os treinadores pagam um pouco a fatura do que é a dimensão e a rotação do Famalicão. E, de facto, meia-culpa faço com alguma facilidade em perceber que os treinadores nem sempre, e porque é óbvio que nem sempre têm a cota máxima da responsabilidade. Agora, a dinâmica que o futebol leva e a forma que o Famalicão pensa, nós não vamos parar até conseguirmos o que queremos. E como nós não vamos parar até conseguirmos o que queremos, honramos sempre os nossos contratos. E honrar os nossos contratos, os contratos têm sempre a possibilidade de uma porta de saída, a qual nós a executamos pagando naturalmente os direitos de quem os tem, mas a verdade é que acredito que os treinadores pagam um pouco a fatura do que é este caminho de crescimento hoje do Famalicão, e nem coloco na parte da paciência, porque acho que a paciência aqui serve muito mais de desculpa das duas partes do que propriamente de explicação. E a rotação que existe nos jogadores é uma rotação que também não favorece os treinadores, tenho a noção absoluta disso, e até atingirmos uma estabilidade desportiva, que acredito que seja com o Hugo Oliveira, este caminho será trilhado assim. Boa tarde. Pergunto-lhe, nesse salto que pretende que o Famalicão dê e também no perfil traçado para o treinador que está em contato, pergunto-lhe qual foi o perfil para a equipa técnica e se já tem a composição definitiva dessa equipa. Sim, o perfil da equipa técnica tem muita imagem do perfil do nosso treinador principal. Cuidando nós e preocupando-nos nós com o cuidado pelo jogo e pelo jogador, naturalmente precisávamos de uma equipa técnica que tivesse essa incidência, essa experiência. Temos o Marco Pedroso na observação e análise, o professor Gil, que fará metodologia de treino, o professor Pedro Abreu na performance física, o professor Miguel Miranda na área do treino de guarda-redes. E estamos com uma equipe técnica que ainda terá mais um outro elemento muito rapidamente. Exatamente. E transita depois, o Ricardo... Posso depois falar sobre isso. E transita o Ricardo da anterior equipa técnica. Sim, está mais apetrechado para falar sobre isso o Mister do que eu. E o perfil, e aí sim fizemos isto em conjunto, que foi o perfil traçado para o treinador. Naturalmente que o treinador, entendendo o que nós pretendíamos para o treinador, a sua equipa técnica é composta de valências semelhantes na forma como vem o jogo e o jogador. Dentro do perfil que o Miguel Ribeiro várias vezes fala, relativamente olhando ao jogo e ao jogador, qual será o peso do novo treinador relativamente àquilo que acontece nos escolas de formação, designadamente o Sub-23, Sub-19, que são equipas que são mais próximas? O peso será sempre o peso de ser o treinador principal da equipa A. A equipa A será sempre o foco e o objetivo principal do Famalicão. Se me perguntam, hoje os Sub-19 e os Sub-23 são uma ótima base de recrutamento? Claro que são. E o Famalicão é um bom exemplo disso. O Luís Júnior, o Alexandre Penetra, o Otávio,
Todos estes jogadores são jogadores que vieram, o próprio Gustavo Sá, que fez um caminho de formação, o Léo, que entrou há 15 dias, todos eles fizeram um caminho de formação. É óbvio que o treinador da equipa A terá sempre uma autoridade sobre todo o processo desportivo, futebolístico do clube, e até nesse ponto, quando o perfil foi traçado, esse era um dos itens que estava no perfil. Olhar para o Famalicão num seu todo, olhar dentro da questão do jogador, e naturalmente, se calhar do jogo também, mas no jogador é muito mais fácil para o treinador da equipa A ter uma incidência maior, percebermos que a entrada para o Famalicão, equipa A, pela porta do Sub-19 e do Sub-23, é uma realidade. Cada vez vamos apostar mais no Sub-19 e cada vez vamos apostar mais no Sub-23. Entendemos que fazer jogadores é um dos nossos desafios, desenvolver os jogadores é um dos nossos desafios, trazer o Bá, trazer o Matias Amorim, trazer o Zabiri, são nossos desafios. Jogadores que hoje ainda não estão ou não têm jogado no 11 inicial, mas são jogadores que nós acreditamos muito, acreditamos que são o futuro do Famalicão e são o futuro do Famalicão, do futebol. O exemplo do Otávio é um exemplo que pretendemos sempre replicar, um jogador que veio para o Sub-23, jogou na equipa A, está no Futebol Clube do Porto a jogar, é titular do Porto. Isto são sempre exemplos bons. O Alexandre Penetra é um bom exemplo, que chegou do Benfica, fez Sub-23 com o Famalicão, jogou na equipa A, hoje joga a Liga Europa no AZ Alkmaar. O Luís Júnior, que hoje já está a jogar no Villarreal, fez Sub-19, fez Sub-23, jogou a equipa A com mais de 100 jogos. E isso entronca no desafio que lançamos aqui ao Mr. Hugo Oliveira. Fazer desenvolver os nossos jogadores em cima de um jogo para termos sempre equipas cada vez melhores, cada vez mais jovens, cada vez mais desenvolvidas no Famalicão. Que gosto me daria, com 21 ou 22 anos, ter um jogador com 3 ou 4 anos de Famalicão, como por exemplo foi o Luís Júnior. E isso é um dos desafios que esta equipa técnica larga e até alargada em relação ao que temos tido, é um dos focos que tem. Olhar para dentro, olhar para fora, olhando para fora para trazer para dentro, não necessariamente para a equipa A, e fazer crescer dentro de um universo futebolístico esta marca Famalicão, do jogador jovem, da aposta do jogador jovem, fazê-los crescer, fazê-los aparecer, porque nem só fazê-los crescer, porque o Famalicão tem um foco que no fundo quer resultados também, por isso não é só fazê-los crescer, também tem que aparecer, e tudo isto entronca na figura Mr. Hugo Oliveira e entronca no perfil que nós definimos para o nosso treinador. Boa tarde. Jornalista, treinador de guarda-redes, treinador adjunto. Quem é o Hugo Oliveira, que agora aos 45 anos assume pela primeira vez o comando de uma equipa principal, no meu caso do Famalicão? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Eu quero primeiro dizer que é um gosto muito grande estar aqui. Agradecer ao Presidente a forma como criou o contexto para ser recebido neste clube de uma forma tão harmoniosa. Um clube que tem características muito próprias e que estão muito ligadas àquilo que eu também me revejo, para ir de encontro à pergunta que fez, que tem a ver como alguém extremamente jovem ainda, mas com multidisciplinaridade, com alguém que durante todo o seu trajeto passou por muitas experiências, sempre numa procura de desenvolvimento que fez com que chegássemos até aqui. Acho que foi uma ordem natural das coisas, naquilo que foi o meu trajeto no futebol, desde a paixão tremenda pelo treino de guarda-redes e a ajuda que o treino de guarda-redes em Portugal fosse visto de uma outra maneira, que fosse entendido como algo dentro da equipa e que o guarda-redes fosse visto como um elemento do todo. E já aí marcava um bocadinho aquilo que eu pensava, que é de um jogo coletivo e de que teria de existir um assistente que via o jogo pelos olhos do guarda-redes também. Daí a passagem a participar com a equipe técnica de uma forma muito mais ligada à equipa foi um último passo. E daí ao passo para treinador principal, um caminho ainda mais curto. Para dizer que nestes 20 anos de carreira esta possibilidade de dar este passo já ocorreu muitas vezes. Nunca senti que era o momento adequado
e é muito interessante porque mesmo enquanto ainda em Portugal estava na área já do treino só de guarda-redes, já foram alguns os clubes que tentaram empurrar-me um bocadinho para este papel. Eu fui fazendo o meu trajeto, fui-me preparando. Nós nunca estamos num processo finalizado, estamos sempre em evolução e esse foi o meu trajeto. Chego aqui preparado para este desafio e num projeto que vai de encontro com aquilo que eu realmente sou. Alguém que quer estar em desenvolvimento, alguém que quer evoluir e que pensa o jogo um pouco como o Presidente explicou, que pensa o jogo como este clube pensa, que está entregue aos desenvolvimentos ativos, através de um jogar que ajuda a isso e que leva a resultados, porque não há futebol sem resultados, mas também que leva ao desenvolvimento do jogador enquanto individual, porque quem tiver melhores jogadores vai ter melhores equipas. E são estas muitas disciplinas, muitas experiências na vida que foram construindo quem eu sou hoje e que mais esta experiência vai também levar-me para mais desenvolvimento e para amanhã ser ainda melhor que hoje, que é aquilo que eu vou tentar que exista também cá dentro, que é que todo o clube, toda a equipa, todos os jogadores, todos os profissionais que trabalham no clube, que amanhã sejam melhores e que o clube cresça nesse sentido, que eu cresça nesse sentido e quer os resultados, quer desportivos, quantitativos ou qualitativos, chegarão dessa maneira. Fazer duas questões, se permitir. Primeiro, o Presidente falou há pouco em colocar o Famalicão onde ele deve estar. Pergunto quais são as suas expectativas e quais foram os objetivos e qual é esse local onde espera colocar o Famalicão e depois, se puder também avançar um pouco em relação à composição da equipa técnica. Ok, começo já pela composição da equipe técnica. Comigo chegam Marco Pedroso na área da análise, é um assistente, é um adjunto, que vai estar muito mais ligado à área da análise. Miguel Miranda na área do treino de guarda-redes, Gil Souza na área da metodologia, um adjunto que é especialista no desenho do exercício, porque nós vamos ter uma forma de jogar muito vincada, muito própria, e que o treino é que leva ao jogo. Somos uma equipe técnica que acredita muito no processo, que acredita muito na qualidade do treino, e é o treino que faz desenvolvimento, por isso era importante ter alguém nessa área. O professor Pedro Abreu na performance física, área também extremamente importante naquilo que é o desenvolvimento do jogador, e para termos um jogo de alta intensidade, como eu preconizo, temos que estar muito fortes a esse nível. Há um espaço ainda que vai ser criado na equipe técnica a muito curto prazo, de alguém que também estará próximo de mim, muito relacionado com o jogo e a parte tática do jogo. Vai continuar connosco o Ricardo, como o Presidente disse, alguém que conhece os cantos à casa, alguém que vai ser importante para mim para ajudar a esta adaptação, e esta semana que passou, mais uma vez ficou vincada a sua prestação e o seu compromisso para com o clube, em que eu chego cá, fui recebido de uma forma muito harmoniosa, como já disse, mas senti um grupo extremamente estável, um grupo que perdeu uma equipe técnica, e é sempre difícil que assim aconteça, uma equipe técnica que tinha boa relação com o grupo e que fez um trabalho o máximo que pôde, e nesse sentido o Ricardo fez a transição de uma forma extremamente positiva e vai ser um elemento importante para nós. Em relação às expectativas, é engraçado que o Presidente não pediu expectativas quantitativas, não pediu resultados, mas eu sei que o futebol está sempre e tem que estar ligado a resultados. O futebol é um jogo e todos nós, quando jogamos, sabemos que jogamos ou para ganhar ou para perder, e na vida eu só consigo imaginar que o caminho é para ganhar. Por isso, qualquer jogo que joga é para ganhar. Nós vamos certamente ter uma equipa do Famalicão que vai ter os olhos na baliza adversária, mas que terá de ser muito rigorosa taticamente, muito intensa, e que se conheça bem a si próprio, para tentar depois encontrar as dificuldades que o adversário seguinte possa ter, e tentar, não podendo dominar como vamos querendo sempre dominar o jogo, não podendo dominar, pelo menos controlar os jogos dentro daquelas que são as nossas características. O futuro é desenvolvimento. O futuro é desenvolvimento, foi aquilo que me foi pedido, desenvolver jogadores,
Se tivermos melhores jogadores, vamos ter melhor equipa, a desenvolver o processo do jogo. Se tivermos um processo de jogo mais rigoroso e taticamente melhor, vamos estar mais próximo de conseguir então os tais resultados que vão levar a melhores classificações, mas não temos qualquer expectativa em relação à classificação. Temos a expectativa de jogar já um jogo muito difícil na próxima segunda-feira e que já começamos hoje a preparar. Boa tarde. Se pudesse partilhar connosco quando é que foi feita a primeira abordagem por parte do Famalicão para este projeto. Na sua primeira questão, já se analisou aí, diremos que alguns pormenores que o trouxeram aqui a Famalicão, mas porquê o Futebol Clube Famalicão para ser a sua primeira experiência enquanto treinador principal? Bom, começo outra vez pelo fim, é mais fácil. A escolha do Famalicão tem a ver com o conhecimento que eu tenho da parte do clube, como o Presidente disse. Eu conheço o clube, conheço o quanto este projeto tem desenvolvido nos últimos anos. Nós não podemos esquecer que ainda está a começar a andar, não é? Nasceu um bebezinho e tal, está a começar a andar agora, não é? Claro que as pessoas querem todas que se esteja a correr, que se esteja a ganhar provas de 100 metros velocidade ou 100 metros barreiras, mas é um projeto que está em desenvolvimento. E nesse sentido foi isso que me aliciou, digamos assim. Aliciou também a juventude do plantel. O meu trajeto, e quem o acompanhou sabe que em todos os processos que eu estive ligado, tive sempre uma costela ligada aos departamentos de formação dos clubes, quer fosse na área do guarda-redes, tentando coordenar e criar guarda-redes de base dentro dos clubes, quer agora numa posição de assistente diferente, tentar puxar ao máximo que os jogadores da academia do clube tivessem dentro do patamar profissional. Não só os que já nascem dentro do clube, mas aqueles que vão chegando com idades mais jovens. Este processo tem isso tudo. Este processo tem um plantel extremamente jovem, tem um processo de jogadores que podem evoluir ainda muito, e para mim isso é extremamente aliciante. Extremamente aliciante. Foi aquilo que me puxou e também a forma como o Presidente me mostrou o futuro. Porque este é um clube, e eu fui sentindo, que tem os olhos virados para a frente. Não é um clube que tem os olhos virados só para Braga, porque é jogo em Braga na próxima segunda-feira, mas é um clube que tem os olhos virados no futuro. Nós damos aqui, vocês acho que vão ter uma visita no final na academia se quiserem. Isto é uma academia que mostra que este é um clube que está virado para a frente, que é um clube que quer fazer mais. Este grupo de trabalho tem condições para trabalhar do melhor que há. Eu tenho andado por essa Europa fora, a um nível alto, e este clube está a dar passos no sentido de criar condições de alto nível de rendimento. E são estas condições ligadas também à mentalidade do Presidente, à mentalidade das pessoas que trabalham com o Presidente, e ao projeto futuro que me fez querer estar dentro e querer ser mais uma peça do puzzle para que o puzzle comece a ficar completo. Quando é que foi abordado Muito sinceramente, se me pedir o dia, não vou conseguir me lembrar. Não vou me conseguir lembrar qual foi o dia, mas sei que foi algo que eu vi com naturalidade, mas com extrema felicidade. Porque nós vamos sempre imaginando, não é? Isto era algo que estaria para acontecer. Eu digo-vos também, e quero reforçar aqui aquilo que o Presidente disse, há aqui dois ativos que foram extremamente importantes durante todo este processo. Primeiro, o ativo Fulham, que teve um comportamento comigo exemplar, em condições muito especiais, e que abriram a porta de uma forma que me deixou extremamente feliz e que mostrou que o respeito era mútuo. Mas depois alguém que foi extremamente importante neste processo e também na minha vida e na minha carreira, que é o treinador Marco Silva, que foi alguém, como eu iria dizer, foi a primeira pessoa que soube que eu ia dar o passo para treinador principal. Esta decisão já foi feita há muito tempo, e ele foi a primeira pessoa a dizer, isto era algo que eu sabia que ia acontecer, e quando chegar eu estou cá para apoiar. E neste processo teve um comportamento que não surpreende, tendo em conta o ser humano que é, de alta positividade, ajudou a que acontecesse e deu-me tremenda confiança para dar este passo. É a sua primeira experiência como treinador principal, certamente está habituado a palcos, como falou antes, na baliza em alta intensidade. Em Portugal
Portugal o contexto muda radicalmente. Espera um tempo de adaptação ao futebol em Portugal ou já podemos esperar reflexos da sua entrada no Famalicão? Bom, é preciso também entendermos, eu sou português, nós acompanhamos sempre a Liga Portuguesa, nós vivemos fora do país, mas o coração está cá. O coração está cá não só com a família, mas está cá com o futebol português. E mesmo olhando um pouco o passado, 5 épocas da Liga Portuguesa, conheço muito bem a Liga. A Liga tem especificidades, a Liga Portuguesa é uma liga taticamente difícil, é uma liga com treinadores muito bons, muito preparados, que normalmente, do ponto de vista tático, organizam muito bem. Eu conheço bem a liga. Nós vamos ter uma equipa que vai estar preparada para isso. É óbvio que eu vou trazer as minhas ideias, as ideias da equipe técnica, para tentar o mais rapidamente possível que estejam dentro do campo. É natural que exista um processo de adaptação, é natural que exista o afinar de porcas e parafusos que seja feito com o tempo. Isto, cada treino vai fazer com que evolua, cada jogo vai fazer com que evolua. Agora, não há varinhas mágicas, isto aqui não há varinhas mágicas, não há estalar de dedos para chegarmos amanhã aqui ao treino e as coisas acontecerem todas como eu quero. Eu tenho noção disso, tenho experiência para saber que é assim, mas também tenho experiência para saber que quando acreditamos no treino, quando temos as ideias certas de qual é o caminho, quando sabemos que existe apoio total da parte das pessoas do clube, quando começamos a sentir desde o primeiro dia que os jogadores acreditam naquilo que está a chegar e que até se identificam com aquilo que está a chegar, as coisas vão acontecer naturalmente e vamos começar rapidamente a sentir as nossas ideias dentro do campo. Até há bem pouco tempo, peço desculpa pela expressão, foi uma segunda figura, esteve sempre nas equipas técnicas, mas enfim, foi sempre uma segunda figura. Está agora pronto, sente-se pronto para ser a primeira figura e dar ser o rosto deste futebol com o Famalicão, e muitas vezes ser alvo dessa pressão e desse descontentamento que às vezes os adeptos podem manifestar? Obviamente, se não estivesse completamente seguro do passo que estava a dar, primeiro não estaria aqui. Dizer-lhe também que me preparei para este momento, ao nível de todas as áreas, porque ser treinador principal implica dominar muitas áreas, mas também tenho que agradecer ao Presidente, nesse sentido, o facto de me ter deixado construir uma equipe técnica que me vai ajudar muito. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, e o facto de ter pessoas ao meu lado que são especialistas em áreas que eu acho que são extremamente importantes, vou-me libertar para fazer uma coisa que não vou ter problemas em fazer, o que é tomar decisões. Nunca tive problemas para tomar decisões, e aqui também não vai ser diferente. Para isso, valeu a experiência durante muitos anos em contextos que era obrigado a fazê-lo. Enquanto que estava cá em Portugal, numa área mais específica, mas trabalhei num dos maiores clubes portugueses e tinha a confiança de quem mandava no clube para poder tomar decisões. Tomamos decisões que na altura para muitas pessoas não eram vistas com muita confiança ou muita segurança, e por exemplo na área dos guarda-redes tivemos guarda-redes muito jovens a saltar em contextos de tremenda exigência para dentro da equipa, ficaram ligados à equipa, ficaram ligados a momentos espetaculares e depois a darem passos muito grandes nas suas carreiras e a chegarem hoje àquilo que são os melhores guarda-redes do mundo, na minha opinião. E depois, em todo o processo, com aquele que para mim é o melhor treinador português da atualidade, trabalhar lado a lado com o melhor treinador português da atualidade é um ponto que é importante e que obrigou durante todo este período a estar num nível de exigência, até porque esse mesmo treinador tem uma forma de estar que é muito partilhada, que é alguém que é tão seguro e tão normal naquilo que é o seu dia-a-dia, que partilha muitas decisões, que partilha muitas ações para com a sua equipe técnica. O que faz com que cada um de nós seja obrigado a tomar decisões e a ter que lidar com muitas circunstâncias que são próprias de um treinador principal. E isso ajudou-me a preparar. Eu disse na última comunicação com o Fulham para toda a equipa, e eu disse, mas se calhar está aqui ao lado a pessoa que é culpada de eu me ir embora, não é? O Marco inspirou-me, influenciou-me para este passo e ao mesmo tempo preparou-me. Porquê? Porque as decisões que era obrigado a tomar, as ações que era obrigado a fazer no dia-a-dia, deram-me ferramentas para o dia que estamos aqui hoje. E isso faz com que eu chegue aqui completamente preparado. Acho que era essa a sua pergunta. Só, da perspectiva
parecia o dia mais importante, ou o momento mais importante da sua carreira até agora, ou é um passo que sempre sabia que ia acontecer? Não, o dia mais importante da minha vida não é, porque isto é só futebol. O futebol, nós tratamos o futebol como a coisa mais importante do mundo, mas não é a coisa mais importante do mundo. É uma atividade extremamente importante para dar sentimento às pessoas, para dar felicidade às pessoas, e eu aqui quero dar uma palavra aos adeptos do Famalicão, dizer que da nossa parte vamos ter total dedicação para criar um jogo que eles se sintam felizes de vir ao estádio, que seja um sentimento de felicidade de ver a equipa a jogar, e que mesmo quando o resultado não seja positivo, que eles sintam que a nossa equipa fez o possível para que ele fosse, e que os princípios de respeito, de coragem, de máxima dedicação, de honestidade e de luta para aquilo que são os interesses do clube, que têm que estar presentes em todo os jogos. Depois, em relação à minha carreira desportiva, hoje é o dia mais importante da minha vida, da minha carreira desportiva de treinador principal. Não é o dia mais importante da minha vida, da minha carreira desportiva. Estamos a falar de 20 e tal anos de carreira desportiva, já teve muitos momentos muito bons, finais europeias, muitos e muitos anos na melhor liga do mundo, com muitos momentos felizes, muitos momentos difíceis também, muitas derrotas, estas finais europeias perdidas, campeonatos perdidos no último minuto, e esses momentos marcam e são momentos impactantes. Depois começa uma aventura diferente, uma posição dentro do futebol diferente, e hoje sim, é o dia mais feliz e mais importante na minha carreira de treinador principal, mas acredito piamente que irá ser ultrapassado muito rapidamente por outros dias mais importantes e mais felizes, porque o mais importante do que este pontapé de saída, ou o treino de hoje, esta conversa que estamos a ter, vai ser mais importante alguns treinos que vão ser impactantes para o nosso jogar, e algumas emoções que vamos ter em jogo, e acredito que também muitas vitórias para dar a estas pessoas que trabalham neste clube, para dar aos adeptos deste clube que são apaixonados de uma terra que é muito apaixonada. Atenção, temos falado do meu trajeto na Premier League, no Benfica, na Seleção Nacional, mas eu passei por todas as divisões do futebol português. Eu vim jogar a Famalicão com o Robertosa na terceira divisão. O Famalicão é hoje um clube conhecido mundialmente pelo desenvolvimento de jogadores, pela juventude, pelo projeto, mas atenção, eu também não tenho 60 ou 70 anos, e eu não foi há muito tempo, vim aqui jogar na terceira divisão com o Robertosa, e depois do Robertosa na segunda, e depois na segunda liga muitos anos no Marco, depois na União da Leiria, e não é só o Benfica, não é só a Seleção, não é só a Premier League, são todas essas experiências, são todas estas vivências que constroem quem nós somos e que nos fazem chegar aqui com uma panóplia de características que dão a oportunidade. Mas depois, meus amigos, a bola bate no poste, a bola entra dentro da baliza, é resultado porque isto é um jogo. E um jogo alguém tem que ganhar, nós vamos querer estar próximos de ganhar, e acredito que vamos ganhar muitas vezes.